Boa noite a todos. Vocês já perceberam que na história da humanidade nós temos de tempos em tempos alguns períodos em que ocorre um salto no progresso e na criatividade do ser humano. E qual será o futuro, então? Qual será o próximo salto que nós vamos experimentar? De que forma esse salto vai se dar? Eu particularmente acredito que a área da medicina ela vai ter um impacto de um desses saltos e talvez muito em breve. E nós podemos observar que já existem alguns sinais, né, de qual caminho que a medicina tem tomado e que pode indicar de que forma esse salto vai ocorrer. Nós percebemos hoje que essa nova medicina que está surgindo, ela busca muito a relação mente e corpo. E todas as vezes que eu falar para vocês mente, nós espíritas temos que associar isso com a sede da mente. E onde é a sede da mente? É no espírito. Então, quando eu disser mente e corpo, você já pensa o espírito e o corpo. Vai se falar muito da consciência exercendo efeitos sobre o corpo físico. Aquilo que nós pensamos, né, refletindo naquilo que nós somos. Tanto na questão da doença, causando a doença, quanto na questão de provocar a cura da doença. Hoje nós já temos alguns experimentos que já são costumeiros aí no dia a dia e que talvez muitos de nós ainda não tivemos conhecimento. Tem, por exemplo, um sistema que chama-se biofeedback. O que vem a ser o biofeedback? Hoje já existem aparelhos que são conectados, são pequenos aparelhos conectados no corpo do paciente e que transmite dados a uma central. E essa central retorna os dados ao paciente, não de forma imediata. O envio é imediato, o retorno nem sempre. E o que esses sensores captam? Eles captam, por exemplo, os padrões das ondas cerebrais, os batimentos cardíacos, a tensão muscular, o fluxo sanguíneo, a temperatura do corpo e uma série de outros fatores. E isso tudo é transmitido para essa central que vai analisar esses dados e que depois vai trazer um retorno ao paciente indicando a ele quais as consequências daquelas alterações. Por exemplo, um momento de estresse acentuado provoca uma série de reações no corpo físico que são captados e são enviados para essa central. E depois vem, olha, naquele dia, tal hora, você teve um aumento acelerado de batimento cardíaco, a sua tensão muscular foi alterada e por aí afora. E isso, junto com uma série de outros recursos, pode começar a nos prevenir de antemão, padrões que nós temos comportamentais e que estão influindo na nossa saúde. E pode fazer com que o paciente fique mais atento às suas reações, às suas emoções, aos seus pensamentos, de maneira a que mantenha o corpo como um todo mais equilibrado. Hoje em dia também é muito comum, e cada vez mais, o uso da hipnose no tratamento de uma série de doenças. A hipnose vai buscar recursos do próprio paciente para que se possa tentar descobrir origens de certos sintomas que, através dos exames normais, não se obtém resultado positivo. Um outro tratamento que tem surgido aí, tem um nome complicado, mas a sigla é fácil, PNI, que é a psiconeuroimunologia. O que é isso? É um estudo que leva à interação entre o nosso comportamento e o nosso sistema nervoso, em conjunto com o nosso sistema endócrino e o sistema imunológico. E deste estudo se começa a perceber a influência que certos hormônios, que certos neurotransmissores provocam no nosso organismo.
Então, quem comanda isso é o cérebro, muitas vezes, mas muitas vezes independe do cérebro. E são o nosso sistema nervoso, o nosso sistema endocrinológico, que libera esses enzimas, né, neurotransmissores e os hormônios, e aí tem consequências no corpo físico. E também se começa a estudar como regular a emissão desses hormônios e disso tudo, balancear isso, para que o nosso corpo esteja mais equilibrado. Uma outra tendência que tem tido na medicina atual é a questão do pensamento positivo. É aquela história, a mente que mata e a mente que cura. Então, você já deve ter lido, né, o efeito da oração no processo da doença, que já está comprovadamente, né, provado que aquele que ora, aquele que tem uma fé, ele tem uma atenuação dos seus processos, muitas vezes em comparação a quem não tem uma fé. Também já está mais do que estudado e comprovado, né, que várias doenças elas têm um forte agravante nessa questão do nosso pensamento e da forma como nós relacionamos com a doença. Também hoje em dia está cada vez mais em moda o que nós chamamos de a medicina tradicional chinesa, né, que vê a doença como um todo, né. Ela vê a doença de uma forma muito mais abrangente, né, uma forma muito mais filosófica, utilizando muito o conceito de yin e yang, que é o negativo e o positivo, né, que é toda a questão dos meridianos do corpo humano e toda aquela coisa que os chineses aí, através da acupuntura, através de uma série de outras técnicas milenares, têm tratado várias doenças com forma altamente positiva. Agora, recente também, essa é bem nova, né? Ela é uma técnica, né, que tem apenas 7.000 anos, né, que se chama-se Ayurveda, que é a medicina hindu. E Ayurveda quer dizer o quê? Veda é ciência e Ayur é da vida. Então a Ayurveda é a ciência da vida. E a ciência da vida, que é a medicina ali tradicional na Índia, ela diz que a doença é uma manifestação muito mais do que aquilo que a gente vê que são os sintomas desagradáveis, que são os sintomas perigosos à manutenção da vida. A Ayurveda vê a coisa como uma coisa integral. E mais fundo ainda, né? Ela diz que a doença ela ocorre muito antes de se manifestar no nosso corpo físico. E nós espíritas já estamos familiarizados com isso, não é? E eles dizem também que nós temos pequenos distúrbios que são muitas vezes não percebidos e que, em aumentando com o passar do tempo, vai fatalmente conduzir a um processo de enfermidade talvez mais grave. Então, todo esse é um conjunto de tendências que vem aí, não é? E que nós vamos tentar aliar isso tudo com o nosso conhecimento da doutrina espírita, com o que a parte científica da doutrina nos ensina, para que a gente possa chegar a algumas conclusões, não é? E o que eu queria colocar para vocês, de primeiro, é que nós podemos estar trabalhando a doença, a cura, como um processo criativo. E isso já alguns médicos já têm trabalhado em termos experimental nisso. E eles dizem mais ou menos o seguinte, olha, o nosso corpo já tem em si todas as respostas para as nossas doenças. O único problema é que nós não sabemos ativar a coisa correta que vai produzir a cura. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a desenvolver um treinamento, né? São exercícios, para que a gente gradativamente vá descobrindo esses gatilhos que estão dentro de nós mesmos, porque pelo Espiritismo nós podemos dizer, né? Deus nos criou perfectíveis. Então nós trazemos dentro de nós a semente da perfeição. E a perfeição é o quê?
perfeição é um conjunto de tudo equilibrado, de tudo harmonioso. Então é aí que a gente diz. Então nós já trazemos a semente da perfeição. Então se nós estamos com o corpo doente, na medida em que nós temos a perfeição dentro de nós, nós só temos que ativar aquele pontinho que vai trazer o equilíbrio novamente para que a gente corrija esse processo. Então o que esses médicos têm dito? Eles falam assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, não é ser hipocondríaco, gente, né? Mas você tem um problema? Pesquise sobre ele. Conheça o teu problema. Procure entender o que causa esse problema. Procure entender como o seu organismo combate este problema. E vá aprofundando nisso e vá trabalhando mentalmente. Como é que eu vou trocar em miúdos para vocês? Então, vamos ver que nós temos aí uma digestão muito ruim. Eu mesmo sofro disso. Então, por que a digestão é ruim? Bom, porque tem que ser produzida a bile, que a bile vai ajudar o processo inicial da digestão do organismo. E como é que a bile é produzida? Olha, a bile é produzida por um órgão que está dentro de nós, que se chama... Esqueci o nome. Vesícula. Legal. A vesícula vai produzir a bile. Então, se eu tenho um problema de má digestão, e eu já começo a pensar assim, bom, eu vou comer a feijoada da Lourdes, hoje à noite. Então, o que eu vou começar? Vesícula, vamos trabalhar aí porque vai vir a feijoada. E você sabe que a feijoada dela é boa e a gente não come pouco, não é? Então, eu já vou trabalhando mentalmente a minha vesícula para que ela trabalhe para produzir a bile, porque eu sei que vai ajudar. Vocês entenderam? Então, você sabendo como funciona, quais são os mecanismos e que você vai ter problemas, então você já vai induzindo o seu corpo, pelo conhecimento, a que ele comece já a corrigir o problema que poderia vir a ocorrer. Então é uma forma como eles estão aí. E depois, completando isso tudo, como nós sabemos que nós somos perfeitos, não é? Sempre que ocorre um desvio dessa perfeição, tem uma causa. Não é? Então, a partir do momento em que eu conseguir controlar os efeitos do problema que eu tenho que tentar entender as causas. Por quê? Porque toda a causa é um desequilíbrio. Se é um desequilíbrio, é um ato equivocado meu que provoca. Então, para que eu realmente encerre esse ciclo, a partir do momento em que a crise foi solucionada, eu vou tentar atacar a causa. Eu vou tentar modificar o meu comportamento para que o problema não volte a ocorrer e eu não precise usar a técnica novamente. Deu para entender o processo todo? E nós espíritas ainda vamos mais além. Porque o que o Espiritismo nos diz? O Espiritismo nos diz que nós somos 3 em 1. Nós somos corpo, perispírito e espírito. Não é isso? Então, e onde que surge a doença? A doença não surge no corpo físico, a doença surge no perispírito. Depois é que ela vai refletir no corpo físico. Não é? E como é que é o meu perispírito? O meu perispírito, ele é o molde. Não é? O meu perispírito é que vai auxiliar a matéria a ter a forma como eu tenho hoje. E toda a doença, ela tem origem nele. Pela medicina tradicional, eles são materialistas. Então eles dizem assim, olha, a doença é uma química que não deu certo. Para corrigir essa química que não deu certo, nós temos que pôr outra química que vai corrigir aquele erro. E aí é remédio em cima de remédio. Não é? Pela doutrina espírita, nós entendemos que há 2 maneiras de nós estarmos doentes. Todas as 2 têm a sua origem no perispírito. Uma delas é o meu reencarne programado para que aquela área do meu perispírito seja danificada, para que eu aprenda lições por uso equivocado que eu tive no passado. E aí eu vou ter a minha fonte já danificada.
Aí, gente, não adianta remédio, não adianta cirurgia, não adianta tratamento. Por quê? Porque lá na base está danificado. Então, onde que eu tenho que arrumar? Lá na base. Então, pela nossa doutrina, que é uma doutrina de luzes, nós sabemos, se o meu perispírito está danificado, é porque em vidas anteriores eu cometi equívocos graves que danificou aquilo lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o meu ser. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Porque quando eu mudo o meu comportamento, eu vou corrigir a minha matriz, que é o perispírito que está danificado. Eu corrigindo lá, o que acontece com o meu corpo físico? Ele se recupera. Tá certo? Se não é um processo que vem de vidas passadas, foi coisas que eu provoquei agora. Então, que eu, nessa vida, danifiquei o meu perispírito por mau uso do meu corpo. Então, de novo, qual é o processo de cura? O processo de cura é você mudar o seu comportamento de maneira a corrigir aquele defeito que você provocou no teu perispírito. Então, aí começamos a ter um processo de tratamento e de medicina que vai trabalhar muito com relação à criatividade. Criatividade no sentido de o que eu estou criando em termos de pensamentos, em termos de emoções, em termos de reações que eu tenho frente à vida. Porque é isso, em última instância, que vai estar afetando o meu perispírito e que vai estar provocando esses problemas de doenças. E falando de tudo isso, falando de saúde, eu pergunto para vocês, qual é o conceito de saúde hoje em dia? Porque o conceito de saúde também tem mudado. Então, para nós hoje, de forma mais moderna, a saúde, ela não quer dizer somente a saúde física. Porque tem que ser um equilíbrio, e esse equilíbrio é dinâmico, entre o meu corpo físico, entre o meu corpo espiritual e o meu corpo mental, que é o espírito. Então, para mim ter saúde, não basta eu estar livre da dor do meu corpo físico. É importante também eu estar livre dos meus instintos, das minhas emoções, das limitações que a gente se impõe muitas vezes, né, através do nosso pensamento. Então, este conceito que vai estar mudando muito. O foco nosso em relação à forma como eu vejo o mundo e conforme eu me comporto. Para ficar mais claro para vocês, eu vou contar uma historinha. Diz que tinha um sábio, mas ele era muito tranquilo, muito humilde, né? E, além de sábio, ele tinha a profissão de remador de barco. Então ele trabalhava num barco e ele transportava as pessoas de uma margem do rio até a outra margem. E ele era muito tranquilo, tinha uma aparência muito simples, né, como todo grande sábio. E um dia, um grande estudioso entrou no barco dele. E o rio era meio largo, assim, largo e fundo, né? E ali ele remando, né? E o estudioso lá só falando, né? E esse grande estudioso, ele era um homem ligado à gramática, né, ao estudo da língua. E ele foi perguntando para o sábio, né, se ele havia estudado gramática, se ele conhecia a importância de se aprender as regras gramaticais, aquelas todas as coisas, né, que a gente, lá no Brasil, aula de português a gente foge, né? E o sábio ali, né? Não, eu nunca tive tempo para isso, né? Eu sempre estive aqui remando o meu barquinho e tal. E aquele estudioso disse para ele, olha, pois eu lhe digo uma coisa, você perdeu metade da sua vida por não ter estudado gramática. E o sábio ali remando chegou na metade do rio, e o estudioso ainda falando das belezas da gramática, né? O sábio interrompeu ele e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você aprendeu a nadar? O estudioso falou, não aprendi a nadar não. Pois então, meu amigo,
você perdeu a tua vida inteira, porque tem um furo no barco e ele está afundando. Então a gente tem que saber o equilíbrio das coisas e trabalhar aquilo que é realmente importante daquilo que não é tão importante para nós. E a gente tem que procurar fazer exercícios, procurar usar os recursos que a modernidade nos dá para que a gente possa estar tendo esse equilíbrio na nossa vida e tudo mais. E principalmente que a doutrina nos dá muitos subsídios para isso. E para a gente exemplificar um pouco, vocês observaram as pessoas saudáveis, aparentemente, vamos dizer um esportista. Vocês já viram como é a vida de um esportista? Como é a vida do nadador? Antigamente, quem tinha o tipo de vida que um esportista de alto nível tem, só eram pessoas religiosas. Aqueles que estavam internados no mosteiro, que tinham uma vida que nós chamamos ascética. Não bebe, não fuma, come bem, dorme cedo, acorda cedo, mais ainda. E aquela regra, aqueles exercícios, aquela disciplina. Então, antigamente, só religiosos é que viviam assim. E hoje em dia são esportistas. E a maioria deles ainda nem são esportistas que ficam ricos. São muito poucos. Mas você pode olhar que todos eles são extremamente felizes com as escolhas que fizeram. Por quê? Porque tudo aquilo que nós praticamos em benefício do nosso corpo físico nos dá muita alegria, nos dá um prazer, porque libera endomorfina, libera uma série de hormônios que são hormônios que nos proporcionam bom humor, que nos proporcionam uma série de fatores positivos e que nos traz esta alegria de viver. E também nós podemos pensar um pouco nessa questão dos exercícios, da disciplina, com a arte marcial. Vocês já perceberam qual é o outro nome que a arte marcial tem? O karatê, o judô e tudo mais. É autodefesa. Vocês percebem que não é ataque. Ela não foi feita para você atacar. Ela foi feita para você defender-se. Então vocês veem que ela é totalmente livre de violência. Você pode desferir um golpe forte no teu adversário, mas ele não tem em si a fúria, não tem em si a maldade. É para a sua defesa. Vocês conseguem perceber a diferença? Não há violência. A violência é gerada pela nossa mente, pela vontade de agredir. Não é para agredir, é para se defender. Vocês observam o Tai Chi Chuan, o Aikido, são sistemas criados para buscar a harmonia entre o físico e o espiritual. São exercícios, são disciplinas em que você vai trabalhando o teu cérebro, a tua mente, de uma maneira equilibrada, para que você tenha uma vida mais saudável. E agora a gente vai entrar onde realmente eu queria estar tratando com vocês. Que nós vamos começar a falar dos centros de força. Que nós no Espiritismo sabemos, que nós temos 7 principais centros de força. Tem muito mais, mas 7 são fundamentais. E nós vamos começar a perceber a interação deles com a nossa saúde, com o nosso organismo, com as nossas emoções e a forma como a gente utiliza isso tudo. Primeiro a gente tem que entender que nós temos 2 grandes agentes aqui. Nós temos o pensamento e nós temos a emoção. E a gente acha que os 2 é um só. Mas não é verdade, porque eles são totalmente independentes, eles são gerados em locais diferentes, mas ocorrem sempre simultaneamente. E a gente acha que é tudo uma coisa só. Mas não é verdade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como é que funciona. Vamos fazer aqui retrospectivo. Está chegando o fim do ano, Então vamos lá. Vamos pensar no primeiro namorado ou na primeira namorada. Vocês lembram? Eu vou dizer para vocês, a minha primeira namorada, ela não sabia que ela era minha namorada. Eu era apaixonado, ela nem sabia. E como é que a gente age, como é que a gente reage quando a gente ia se encontrar com a primeira namorada, ou o primeiro namorado? Vocês se lembram? Dava um suador,
o coração parece que saia pela boca, né? Aquela suave, tremia todo, não é? Não era assim? Quem falar que não era, mentira. Todo mundo é desse jeito, né? A gente é... O coração da gente batia forte, saltava. A gente até achava que quem estava do lado ia perceber, ia ver, né? Porque a nós era um barulho enorme, né? Era um fenômeno físico, gente. É físico, é físico, a gente sente aquele negócio, né? Mas o que acontece? Junto com o físico tem o sentimento. O sentimento era uma delícia, né? Era aquela coisa, primeiro amor, maravilhoso, a gente não sabia, né? Que depois, meu Deus. Mas no início era uma delícia, né? Então o que acontece? A gente trabalhava aquilo, eram dois sentimentos separados: o pensamento e a emoção, né? O pensamento dela provocava a emoção, que tinha todo o reflexo no meu corpo físico. E como era uma coisa muito sutil, eu achava que era tudo uma coisa só. Mas é tudo separado. Tinha a coisa espiritual e a coisa física. E isso está muito relacionado com o nosso pensamento. E como é que a gente pensa? Eu sempre brinco, a gente pensa com palavras? Não é. A gente não pensa com palavras, né? A gente não consegue representar como é que fisicamente como é que é o pensamento, como é que é a linguagem do pensamento. Então nós vamos fazer mais um exercício aqui, né? Nós vamos agora pensar como é o som do silêncio. Vamos pensar. Como é que é o som do silêncio? Vocês percebem? Não dá para a gente exprimir isso. Por quê? Porque não há palavras. O pensamento, ele é um todo. É uma coisa que ainda é muito pouco explorado por nós ainda, no nível de evolução que a gente está. Mas deixa o pensamento para lá, vamos voltar para a namorada. Então por que a gente fala, né, que vem aqui no coração? Por que a gente sente um impacto maior aqui no coração? Vocês sabem que quem faz todo o trabalho fica em silêncio e o coração é que leva a fama, né? Porque não é o coração que causa tudo isso. É um negocinho que está do lado dele, que é uma glândulazinha pequenininha, que ela é muito feinha, ficaria chato a gente fazer, né? O coração é tão bonito, né? Agora a gente faz assim, né? É tão bonitinho. E o timo, tadinho, ele é pequenininho, sem graça. Então, em vez de a gente falar que é o timo, a gente fala que é o coração, está do lado. E ele é que sofre o primeiro impacto disso tudo. Mas por quê? Porque o timo é a glândula que está ligada ao nosso centro de força cardíaco. Então, qual é o centro de força que é ativado nas questões do amor, né? Na questão que está associado a essa energia vital da paixão, né? Da bondade, do sacrifício. Tudo isso está aqui no cardíaco. Então é aqui que é ativado. Quando eu penso na minha primeira namorada, vem a paixão, vem aquela coisa, ativa o meu centro de força cardíaco, que ativa a glândula timo, que vai afetar o meu coração e o bichinho dispara. É assim que funciona. E as coisas acontecem, né? Vamos de novo? Vamos ver. Quando a gente está nervoso, está ansioso, aonde que vem? Aonde que a gente sente? No estômago. A gente sente no estômago, né? Por que a gente sente no estômago? Porque ali tem um centro de força. O centro de força gástrico. O centro de força gástrico é que é responsável por todas as emoções que são referentes ao nosso ego. Só coisa boa. Ciúme, ansiedade, contrariedade, vem tudo ali. Então todas as vezes que essas emoções nos atingem, o centro de força gástrico vai receber um impacto e vai vir todo o reflexo no nosso estômago. Mais um, vamos lá. Vamos nos concentrar. Se concentre. Concentre mais fundo. Onde é que vocês sentem? Quando você faz aquela concentração bem profunda mesmo. A gente até arqueia a sobrancelha, de tanto que a gente se concentra. Por quê? Porque é aqui. Porque aqui é o frontal. Todas as vezes que a gente vai estar fazendo a concentração, a gente vai sentir aqui no frontal. Por quê? Porque o frontal está ligado à curiosidade, está ligado ao desejo de saber, ao desejo de buscar as coisas. Então,
Eu entrei em concentração, ativo o meu centro de força e que vem um reflexo automático nessa área. E assim vai. Fora esses três, nós temos ainda o centro de força básico, que está aqui atrás, que é ligado às nossas emoções básicas de sobrevivência. Então, a insegurança, o medo ativa o nosso básico. O genésico está ligado à criação. Então está ligado a dois tipos de criação, que nós aí sempre ficamos dançando nelas. A criação mental, tudo que é maravilhoso, que a gente produz com a mente, e a criação da vida, através do sexo. Então ambos estão ligados ao genésico. O nosso laríngeo, que está aqui, está ligado ao desejo de comunicar, à fala, toda a expressão desses sentidos. E o coronário, que é aqui em cima, está ligado com o nosso desejo de integração. Integração com os encarnados e integração com o plano espiritual. Então a gente sempre vai estar trabalhando esses centros de forças. E é sempre, gente, através desses centros de forças que eu vou interagir o meu espírito, o meu pensamento, o meu sentimento com os reflexos no meu corpo físico. É sempre dessa maneira que nós vamos estar trabalhando. E aí tem uma outra energia que os hindus, eles chamam, através da linguagem do sânscrito, eles chamam de Kundalini. Kundalini Sakti, que é o nome dessa energia, que nada mais é do que uma energia vital que a gente capta. E a gente utiliza ela em todo o nosso corpo. E essa energia Kundalini, a energia vital, ela repousa no nosso básico, que é o centro de força que cuida, das nossas relações básicas, das emoções básicas, a nossa sobrevivência. Então é ali que é a sede dele. E como é que funciona essa coisa toda? Ele está ali tranquilo, repousadinho ali, estocado. Cada vez que eu penso e que eu emito uma emoção, um sentimento, essa energia vai começar a circular pelos meus centros de força. E aí tem um outro ponto. Então nós temos o básico, nós temos o genésico, nós temos o gástrico. Esses se chamam centros de forças inferiores, porque estão ligados mais à manutenção da vida e mais a essas nossas emoções e sentimentos físicos. Do cardíaco para cima, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, são os centros de força superiores, e que estão ligados à evolução, às coisas. Quanto mais elevado, quanto mais para cima, mais espiritual é. E nós vamos trabalhar com essa energia. E aí há dois caminhos, que nós vamos chamar assim, poeticamente, do caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda. E de cara eu já falo para vocês, o caminho da mão direita não é o nosso. Porque já é o caminho natural, é o caminho da luz. É o caminho que é centrado na mente, no equilíbrio total, uma evolução que nós ainda não temos. E o caminho da mão esquerda nós vamos chamar o caminho da escuridão, que é o quê? Ele está centrado no esforço, na disciplina, na meditação, em todo esse exercício que nós vamos ter que fazer para cada vez trabalhar mais essa energia que circula no nosso corpo, procurando fazer com que ela alcance cada vez mais pontos elevados. Então, eu vou dar mais um exemplo para vocês, para que vocês entendam como é que isso funciona no organismo da gente. Ainda bem que não tem criança aqui, porque nós vamos falar assim de sexo. Então, imagina que um homem procura uma prostituta para ter uma relação sexual. Quais os centros de forças que ele vai ativar? O básico, porque está ali, e o genésico. Ele vai sentir prazer? Vai, ativou o genésico, ele vai sentir prazer. Mas essa energia não subiu, ela ficou só na parte inferior. Agora esse mesmo homem vai ter uma relação sexual com a pessoa que ele mais ama, a mulher dele. O que vai acontecer? Ele vai ter prazer? Vai, mas vai ter muito mais. Por quê? Porque a energia Kundalini vai chegar no cardíaco dele, porque é onde está o amor. Então é completamente diferente a sensação, o sentimento que está envolvido. Um é puro animal, mecânico.
gera o prazer ali de instantâneo e acabou. Mas quando você consegue fazer com que essa energia vital, ela saia destes inferiores, ali do básico e do genésico, e atinja o cardíaco, você já vai começar a ativar os sentimentos maiores. Então, junto com o amor, você vai ativar a compaixão. Você vai começar a ativar o companheirismo, e aí é a nossa sublimidade. E aí, então, a relação sexual transforma-se em algo muito mais sadio, muito mais ligado ao planejamento que Deus fez para nós. Porque uma das funções do sexo é para que a gente possa ativar essas coisas superiores dentro de nós. Então é muito importante que a gente saiba trabalhar isso. Trabalhando, ativou o cardíaco, vai florescer tudo de belo que nós temos dentro de nós. E a gente vai conseguir trabalhar isso muito melhor. O básico. O básico está ligado com a nossa insegurança, com medo. Ter medo é importante, gente? É lógico que é. Importantíssimo. Se nós não tivéssemos medo, nós morríamos todos jovens. Ter o medo é fundamental para nós. Por isso que é importante o básico. Ele vai estar ligado com a nossa sobrevivência, com o instinto de sobrevivência. Mas o que acontece hoje conosco? A gente começa a trabalhar demais o medo imaginário. A gente começa a emitir emoções por coisas que não são reais e que vão estar provocando medo. Então o que acontece? A energia vai ficar só ali no Kundalini. Porque quando você tem o medo natural, ela vai subir. É aquele medo saudável que vai fazer com que eu possa estar sobrevivendo. E vai estar cada vez subindo mais. Mas se é um medo imaginário, ele fica estacionado ali. Vai levar paranoia, vai levar desequilíbrio, vai levar pânico, síndrome do pânico, vai gerar uma série de coisas que não tem nada a ver conosco, que não é de forma nenhuma positivo para nós. Então, esse é o exercício que eu quero convidar vocês a estarem fazendo. Esse é o treinamento, porque nós já vimos que nós não estamos na mão direita, nós estamos no caminho da mão esquerda, que é um caminho de sacrifício, porque exige disciplina, exige treinamento constante, ele traz muitas vezes frustrações, porque a gente vai tentar, mas não vai conseguir elevar essa energia para níveis mais altos. Mas esse é o exercício que a gente vai tentar trabalhar. Essa é a proposta que eu gostaria de trazer para vocês. Que a gente consiga trabalhar essa energia, consiga trabalhar esse Kundalini, para que ele saia aqui da área do básico, do genésico e do gástrico. E que a gente consiga cada vez mais levar ele. Cardíaco, laríngeo. De que forma? Numa situação do dia a dia. No nosso lar, com o companheiro, com a companheira, com os filhos. Que a gente saia do automático. Porque nós temos que ser criativos. Nós somos altamente condicionados, parafraseando o Belchior, nós somos como os nossos pais. Nós vivemos condicionados pela nossa educação, por aquilo que a gente teve como comportamento no passado e a gente não consegue avançar. Nós temos que nos libertar disso e ir adiante. Então nós temos que usar a criatividade para quebrar esse padrão que nós fomos condicionados a ele. Então a gente começar a usar a criatividade, porque só assim a gente vai conseguir subir essa energia para os nossos centros de força mais elevados. Então, o marido contrariou, a mulher contrariou, os filhos comportaram de uma forma com que, de certa forma, decepciona, ou você já não aceita, Vamos trabalhar isso para que as nossas reações não fiquem só aqui embaixo, porque isso vai gerar estresse, isso vai gerar uma série de coisas que não são mais necessárias para nós. Então, traga essa energia através de exercícios. Não reaja automático, tente sair fora desse ciclo. Pense de forma alternativa de como você vai reagir com quem está lhe agredindo, porque nós nos achamos coitadinhos,
todos nos agridem, né? Todos contrariam a gente. Vamos quebrar isso. Procura trazer essa energia mais para cima. Tente ser criativo e agir de forma que você vai surpreender a essa pessoa e vai surpreender a você mesmo. E você vai estar trabalhando essas energias cada vez mais alto, né? Procure trabalhar tudo aquilo que é impulso mais físico. E aí eu estou falando do sexo, da comida, né? Do nosso sedentarismo. Procurar trabalhar isso de uma forma a que se eleve isso, que a gente possa passar para outro estágio, né? Se você conseguir fazer com que essa energia Kundalini, numa situação ali de risco, de alto impacto, né? Se a gente consegue trazer essa energia até o laringo está relacionado com a fala. Então como é que eu vou falar para aquelas pessoas num momento de estresse meu? Eu não vou ser agressivo. Eu vou ser firme, mas eu não vou ser agressivo. Eu não vou transmitir raiva. Por quê? Porque eu ativei o meu laringo. Vocês entendem? Se eu ativei o meu cardíaco, eu posso estar contrariado, mas eu não vou odiar aquela pessoa, porque eu ativei a compaixão. Vocês entendem? É muito importante a gente ir trabalhando isso. Porque quanto mais a gente for exercitando e trazendo isso, vai chegar um dia, talvez demore, faz mal, mas vai chegar um dia em que eu vou ter tanto treinamento, eu vou ter tanta capacidade de trabalhar essa energia, que numa situação eu vou conseguir atingir o meu coronário. E quando eu atingir o meu coronário, é a integração. Então o que acontece? Quando eu atingir a integração, o que eu vou estar fazendo? Eu digo para vocês, você vai atingir o ponto que Jesus nos indicou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque você atingiu a integração. Integração significa eu e o próximo somos um só. Nós nos integramos. E aí você vai automaticamente, sem perceber, estar cumprindo o maior mandamento do Cristo. Porque você vai de todo o teu coração, porque ele diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então, se você conseguir, através da disciplina, através dos exercícios, superar todo esse condicionamento, superar todo esse nosso histórico do passado que nos arrasta, a gente vai chegar um dia em que a gente automaticamente, em cada situação, eu vou conseguir ativar essa energia aqui no meu coronário. E era assim que o Cristo era. Porque o Cristo não tinha inimigos. O Cristo perdoava a todos. O Cristo amava verdadeiramente a cada um como se fosse irmão, como se fosse ele mesmo. Por quê? É lógico, o coronário dele estava ativado constantemente. Ele já tinha, mas nós podemos chegar lá. Porque ele disse, né? Nós podemos fazer igual a ele. Mas é um exercício, é uma busca constante. Seria importante a gente parar de reagir automaticamente. A gente dar uma paradinha, refletir e falar, como é que eu vou conseguir ir ali, ir adiante? Como é que eu vou conseguir trabalhar essa energia para tirar ela aqui de baixo, gástrico, genésico e básico, e jogar ela lá para cima? E cada um vai achar o seu caminho. Se vocês perseverarem, se vocês usarem criatividade, se vocês se esforçarem realmente, eu tenho a certeza, não tem um aqui que não vai conseguir fazer isso. E aí vocês vão ver como muda o nosso relacionamento. Como nós vamos deixar de nos ver como vítima. Porque nós vamos deixar de sermos vítimas para sermos agentes. Agentes que vai construir uma saúde integral, que é a busca da medicina futura. A saúde integral. Físico, perispírito e espírito. Aí sim, nós seremos seres plenos. E nada mais vai nos atingir. Porque, a exemplo do Cristo, nós vamos poder dizer, eu e o Pai somos um. Obrigado a todos.